Existe um salmo na Bíblia que encerra uma verdade tão impactante que, quando compreendida em sua essência, pode revolucionar completamente sua situação financeira. O Salmo 1, verso 3, nos ensina: Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta passagem bíblica ecoa o mesmo princípio que Napoleon Hill descobriu após entrevistar mais de 500 milionários bem-sucedidos. Ele percebeu que a fortuna não surge por acaso ou sorte, mas sim através de um propósito bem definido, semeado em solo fértil e constantemente nutrido por pensamentos construtivos e ações determinadas. Assim como a árvore do Salmo, que floresce ao ser plantada perto de riachos, nossa mente prospera quando conectada às correntes do pensamento criativo e da fé inabalável. Permita-me compartilhar a história de Roberto Mendes, um homem comum de Belo Horizonte que desvendou esse poder transformador. Roberto Mendes. Uma jornada de transformação. O despertador soou às 5h30, como fazia há 7 anos. Roberto Mendes, 42 anos, ergueu-se com aquela sensação familiar de peso no estômago. Enquanto preparava seu café da manhã singelo, pão de queijo reaquecido e um café forte, observava pela janela de seu pequeno apartamento na periferia de Belo Horizonte a cidade despertar. Mais um dia, pensou com um suspiro, vestindo o uniforme de segurança do shopping onde trabalhava desde que sua modesta loja de eletrônicos, um sonho de empreender, havia fechado as portas. O ônibus lotado, o chefe exigente, os clientes difíceis no shopping. Tudo parecia conspirar para que aquela segunda-feira fosse idêntica a todas as outras. Roberto sonhava com uma vida melhor, mas ultimamente sentia-se preso em um ciclo vicioso. Naquele dia, durante seu intervalo de almoço, sentou-se em um banco na praça de alimentação. Enquanto saboreava sua refeição caseira, notou um senhor, de uns 70 anos, elegantemente vestido, lendo um livro antigo de capa desgastada em uma mesa próxima. O que cativou Roberto foi a expressão de profunda paz e contentamento no rosto daquele homem. Ele irradiava algo que Roberto não conseguia nomear, uma mistura de confiança, serenidade e propósito. Era o tipo de expressão que Roberto não via em seu próprio reflexo há muito tempo. Quando o senhor se levantou para partir, esqueceu o livro sobre a mesa. Roberto apressou-se para alcançá-lo. Senhor, esqueceu seu livro? O homem virou-se com um sorriso acolhedor. Muito obrigado, meu jovem. Este livro transformou minha vida há mais de 40 anos. Cuidado, ele pode mudar a sua também. Antes que Roberto pudesse responder, o homem acrescentou: Meu nome é Antônio Silveira. Se quiser conversar depois de ler, venho aqui todas, às segundas-feiras. Roberto olhou para o livro em suas mãos. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. A capa estava gasta, as páginas amareladas e repletas de anotações. Não, senhor. Este é o seu livro. Parece importante para o senhor. Tenho outros exemplares em casa, disse Antônio com um brilho nos olhos. Este agora é seu. Considere um presente de um amigo que você ainda não conhece bem. Naquela noite, Roberto começou a ler. O que encontrou naquelas páginas não eram apenas palavras, mas uma nova forma de pensar. Enquanto absorvia as ideias sobre o poder do desejo ardente, sobre como os pensamentos se materializam, sobre a importância da fé e de um propósito definido, algo dentro dele começou a despertar. No dia seguinte, durante seu turno no shopping, Roberto observava as pessoas com novos olhos. Aqueles empresários bem-sucedidos, donos de lojas, executivos apressados. Seriam eles diferentes dele? Ou teriam simplesmente descoberto algo que ele ainda ignorava? O mentor e a revelação uma. Semana depois, na segunda-feira seguinte, ele buscou Antônio na praça de alimentação. O senhor estava lá, como prometido, sentado na mesma mesa com outro livro. Você voltou, disse Antônio com um sorriso, como se já o esperasse. Não consegui parar de ler, confessou Roberto. Mas tenho tantas perguntas. Sente-se, convidou Antônio.
Tenho exatamente 1 hora antes de minha próxima reunião. Roberto descobriu que Antônio era proprietário de uma rede de farmácias, iniciada com uma pequena loja de manipulação no bairro Savassi. Hoje, aos 72 anos, ele ainda trabalhava, não por necessidade, mas por paixão. Sabe, Roberto, quando eu tinha sua idade, era balconista de farmácia, ganhava um salário mínimo e tinha 4 filhos para criar. Minha esposa Marta costurava para fora para ajudar nas despesas. Vivíamos apertados, sempre endividados. O que mudou? Perguntou Roberto, reconhecendo sua própria situação na história de Antônio. Encontrei este mesmo livro que dei a você na biblioteca municipal e junto com ele redescobri um salmo que minha avó sempre recitava, o Salmo 1. Você conhece? Roberto negou com a cabeça. Ele compara uma pessoa bem-sucedida a uma árvore plantada junto a águas, cujas folhas não murcham e que dá fruto no tempo certo. Essa imagem mudou minha vida. Percebi que precisava plantar minha árvore, meu sonho, meu propósito, e nutri-la constantemente. Como o senhor fez isso? Primeiro defini exatamente o que queria. Napoleon Hill chama isso de desejo ardente. Não era apenas querer mais dinheiro ou ser bem-sucedido. Era algo específico. Abrir minha própria farmácia de manipulação, especializada em fórmulas naturais baseadas em conhecimentos que minha avó me ensinou. Antônio fez uma pausa e bebeu um gole de café. Depois coloquei isso no papel. Escrevia todos os dias em detalhes como seria minha farmácia, quanto eu ganharia, como me sentiria. Visualizava isso constantemente. Hill chama isso de autossugestão. Como transformar o desejo em seu equivalente monetário. Exatamente. Você está prestando atenção? Sorriu Antônio. Mas o mais importante foi: comecei a agir como se já fosse dono daquela farmácia. Estudava fórmulas depois do expediente. Conversava com os clientes, entendendo suas necessidades. Economizava cada centavo e nunca, jamais, permiti que pensamentos negativos ou dúvidas dominassem minha mente. As palavras de Antônio ecoavam perfeitamente os princípios que Roberto estava estudando no livro. Era como se o livro tivesse ganhado vida na forma daquele senhor. Marta, minha esposa, achava que eu estava sonhando alto demais. Meus colegas, na farmácia, riam quando eu falava dos meus planos, mas eu sabia, Roberto, eu sabia que era possível. E essa certeza, essa fé inabalável, foi o que fez toda a diferença. Roberto sentiu um arrepio. Era exatamente o que estava faltando em sua vida. Aquela certeza, aquela fé inabalável em si mesmo e em seus sonhos. Quanto tempo levou para o senhor conseguir abrir sua farmácia? 3 anos de preparação intensa. Economizei, estudei, fiz cursos à noite, construí meu plano de negócios. Quando finalmente abri as portas da pequena loja no Savassi, eu já sabia exatamente o que estava fazendo. E sabe o que foi mais incrível? As oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. Como assim? Um dos médicos que frequentava a farmácia onde eu trabalhava ficou sabendo do meu projeto e decidiu investir. Uma fornecedora de ervas medicinais me ofereceu crédito especial. Era como se, de repente, o universo conspirasse a meu favor. Roberto lembrou-se de outro princípio do livro: a lei da atração. Sim, quando você define claramente o que quer e se concentra nisso com absoluta fé e determinação, algo mágico acontece. Como diz o Salmo, tudo quanto fizer prosperará. Não é sorte, Roberto, é uma lei natural. A chama acesa e o propósito definido. Enquanto caminhava de volta para seu posto de trabalho, Roberto sentia algo diferente em si. Uma pequena chama havia sido acesa. Naquela noite, ao chegar em casa, fez algo inédito. Pegou um caderno em branco e escreveu na primeira página: meu propósito definido. Ele queria abrir sua própria empresa de segurança eletrônica, unindo sua experiência como segurança com seu conhecimento em eletrônica, da época de sua pequena loja. Definiu quanto queria ganhar mensalmente e até quando alcançaria esse objetivo, sendo bem específico, como Antônio havia ensinado. Visualizou R$ 15.000 mensais em 2 anos. Nos dias seguintes, Roberto começou a notar coisas que nunca havia percebido antes. O sistema de segurança obsoleto do shopping,
As reclamações constantes de alguns lojistas sobre alarmes falhos, a ausência de sistemas de proteção em pequenas lojas nos arredores. Durante seu expediente, começou a fazer anotações sobre possíveis melhorias nos sistemas que conhecia. À noite, pesquisava na internet sobre novos equipamentos e soluções. No fim de semana, visitou uma pequena feira de eletrônicos para conhecer os últimos lançamentos. Sua esposa, Camila, notou a mudança. "O que está acontecendo com você?" "Está diferente", ela comentou enquanto ele estudava catálogos de equipamentos de segurança na mesa da cozinha em um domingo à tarde. "Estou plantando minha árvore, Camila. Lembra do Salmo 1? Estou plantando minha árvore junto às águas." Camila sorriu, sem compreender totalmente, mas feliz em ver o brilho nos olhos do marido, que há muito tempo havia desaparecido. Mastermind e persistência. Os próximos passos. Na segunda-feira seguinte, Roberto reencontrou Antônio. Desta vez, trouxe seu caderno com anotações, ideias e seu propósito definido. "Excelente!" exclamou Antônio depois de ler o que Roberto havia escrito. "Você já está no caminho, mas há algo crucial que precisa entender agora." "O quê?" "A importância da Mastermind." Napoleon Hill descobriu que nenhum grande sucesso é alcançado sozinho. Precisamos da inteligência e da força de outras mentes, trabalhando em harmonia com a nossa. Roberto franziu a testa, confuso. "Pense assim. Uma única vara pode ser quebrada facilmente, mas um feixe de varas juntas forma uma força inquebrável. É assim que funciona com mentes trabalhando juntas por um objetivo comum. Pense assim. Uma única vara pode ser quebrada facilmente, mas um feixe de varas juntas forma uma força inquebrável. É assim que funciona com mentes trabalhando juntas por um objetivo comum. Mas eu não conheço outras pessoas interessadas em abrir uma empresa de segurança comigo. Não precisa ser necessariamente sócios ou parceiros diretos", explicou Antônio. "Uma mastermind pode ser um grupo de pessoas que se reúnem regularmente para trocar ideias, conhecimentos e apoio mútuo. Pessoas que acreditam em você e em seu sonho, e vice-versa." Roberto pensou em seus amigos. A maioria, assim como ele, estava presa em empregos insatisfatórios. Mas havia Carlos, seu cunhado, que trabalhava com instalações elétricas e sempre demonstrava interesse por tecnologia. E Marcelo, um antigo colega da loja de eletrônicos, que agora trabalhava em uma grande loja de departamentos como gerente de TI. "Comece com quem você conhece", sugeriu Antônio. "Apresente sua visão com entusiasmo e convicção. As pessoas certas se sentirão atraídas pela sua energia e seu propósito. Se você acredita que isso também pode transformar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse e pode ser o primeiro passo de uma grande mudança." Naquela semana, Roberto convidou Carlos e Marcelo para um churrasco em sua casa no domingo. Depois de algumas cervejas e uma boa conversa, ele compartilhou sua visão. Uma empresa de segurança eletrônica focada inicialmente em pequenos comércios, oferecendo soluções personalizadas a preços acessíveis. Para sua surpresa, Carlos não apenas se interessou, mas revelou ter um pequeno capital guardado que poderia investir. Marcelo, por sua vez, conhecia bem o software usado nos sistemas de segurança mais modernos e ofereceu-se para ajudar na parte técnica. "Viu só?", disse Antônio na segunda-feira seguinte quando Roberto lhe contou sobre o encontro. "É isso que Napoleon Hill descobriu. O sucesso nunca é uma jornada solitária." Nas semanas seguintes, Roberto começou a aplicar outro princípio fundamental do livro: a persistência. Mesmo quando chegava exausto do trabalho, dedicava 1 hora por dia ao seu projeto. Pesquisava concorrentes, estudava preços, elaborava planos de marketing. Uma noite, enquanto fazia sua ronda no shopping, o gerente de uma loja de roupas o chamou visivelmente irritado. "Olha, Roberto, esse sistema de alarme disparou 3 vezes esta semana sem motivo nenhum. A administração do shopping não resolve e está me prejudicando. Você entende dessas coisas, não é? Pode dar uma olhada." Roberto examinou o sistema e identificou o problema rapidamente.
Um sensor mal posicionado que reagia às variações de temperatura quando o ar-condicionado central ligava. Posso resolver isso para o senhor, disse Roberto. Mas, se me permite uma sugestão, este sistema já está obsoleto. Há soluções melhores no mercado hoje. Como quais? Perguntou o lojista interessado. Roberto explicou sobre os novos sistemas, com câmeras integradas que permitiam monitoramento remoto pelo celular e enviavam alertas instantâneos em caso de movimento suspeito. Você instala esse tipo de sistema? Perguntou o lojista. Roberto hesitou por apenas um segundo. Então, lembrou-se das palavras de Napoleon Hill sobre a importância de aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Sim, trabalho com isso, respondeu com uma confiança que surpreendeu a si mesmo. Posso fazer um orçamento personalizado para sua loja. Aquela noite Roberto mal conseguiu dormir. Havia acabado de conseguir seu primeiro cliente potencial. Na manhã seguinte, antes de ir ao trabalho, ligou para Carlos e Marcelo. Precisavam se reunir com urgência. No fim de semana, os três apresentaram um orçamento detalhado ao lojista, que ficou impressionado com o profissionalismo e o conhecimento demonstrados. O contrato foi fechado e Roberto investiu todo o adiantamento em equipamentos de qualidade. Instalaram o sistema em um domingo, quando o shopping estava fechado. O resultado superou as expectativas do cliente, que imediatamente os recomendou a outros lojistas. O medo e a decisão. Queimando pontes, 6 meses se passaram. Roberto ainda trabalhava como segurança no shopping, mas todas as suas horas livres eram dedicadas ao seu negócio emergente, que batizou de Segurança Inteligente. Com Carlos e Marcelo, já havia instalado sistemas em 12 lojas do shopping e começava a atender pequenos comércios no entorno. Em uma segunda-feira especialmente quente de janeiro, Roberto chegou animado para seu encontro semanal com Antônio. Estamos crescendo, seu Antônio. Já temos uma carteira de clientes fixa e estamos com mais 3 orçamentos para fechar esta semana. Antônio sorriu satisfeito. Excelente, Roberto. Mas me diga uma coisa. Você ainda está trabalhando como segurança? Roberto hesitou. Sim, ainda não temos capital suficiente para que eu me dedique exclusivamente à empresa. E, para ser sincero, tenho medo de deixar a segurança de um salário fixo. Antônio assentiu, compreensivo. Entendo seu receio, mas lembra o que Napoleon Hill diz sobre o medo, que é um dos maiores obstáculos ao sucesso? Exatamente. Hill descobriu que o medo e a fé não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Um sempre expulsa o outro. E você sabe qual vence? Aquele que alimentamos mais, respondeu Roberto, lembrando-se da leitura. Precisamente. Agora, deixe-me contar algo que ainda não lhe disse. Antônio tomou um gole de seu café antes de continuar. Quando decidi abrir minha primeira farmácia, também tinha medo. Tínhamos 4 filhos pequenos, prestações da casa para pagar. Abandonar um emprego estável parecia loucura. E como o senhor superou isso? Aplicando outro princípio fundamental de Hill: a decisão. Tomei uma decisão definitiva e não deixei espaço para recuo. Queimei as pontes atrás de mim. Roberto franziu a testa. O senhor pediu demissão sem ter certeza do sucesso da farmácia? Não exatamente, sorriu Antônio. Fiz um acordo comigo mesmo. Estabeleci metas claras e um prazo. Se em 6 meses a farmácia gerasse pelo menos 70% do que eu ganhava como funcionário, pediria demissão. Isso me obrigou a trabalhar com urgência e determinação para fazer o negócio prosperar. Roberto pensou por um momento. Entendo, precisamos criar certa pressão para nos movermos adiante. Sim, mas pressão positiva baseada em decisões conscientes. Como diz o Salmo, a árvore dá seu fruto no devido tempo. Há um momento para plantar e um momento para colher. O segredo é reconhecer esse tempo. Naquela noite, Roberto conversou longamente com Camila sobre dar o próximo passo. Para sua surpresa, a esposa, que inicialmente tinha dúvidas sobre o empreendimento, agora era sua maior incentivadora. Você está diferente, Roberto, ela disse. Vejo um brilho em seus olhos, que não via há anos, e os números não mentem. A empresa está crescendo.
O triunfo da imaginação criativa e a colheita dos frutos. Depois de muito planejamento, Roberto estabeleceu suas próprias metas e prazos, conversou com seu supervisor no shopping e reduziu sua carga horária para meio período, dedicando as manhãs inteiramente à segurança inteligente. Foi um período de trabalho intenso. Roberto dormia apenas 5 horas por noite. Dividia-se entre o emprego no shopping e os clientes da empresa, e ainda estudava novas tecnologias nos fins de semana. Mas, diferentemente do cansaço que sentia antes, este era um cansaço produtivo, impulsionado por um propósito claro. Em uma de suas conversas com Antônio, Roberto expressou preocupação com a concorrência. Grandes empresas de segurança começavam a oferecer pacotes similares aos seus a preços competitivos. Isso é bom, disse Antônio, surpreendendo Roberto. Bom, como assim? A concorrência é um sinal de que você está no caminho certo, que identificou uma oportunidade real. Lembra do que Hill diz sobre transformar obstáculos em degraus? Roberto sorriu. Estava cada vez mais impressionado com a forma como os ensinamentos de Napoleon Hill se aplicavam perfeitamente às situações que enfrentava em seu dia a dia. Que nos diferencia da concorrência, continuou Antônio, é outro princípio fundamental: a imaginação criativa. Grandes empresas geralmente oferecem soluções padronizadas. Você pode oferecer algo personalizado, único, que atenda exatamente às necessidades específicas de cada cliente. Este conselho levou a uma virada no negócio de Roberto. Em vez de competir diretamente com grandes empresas, a segurança inteligente passou a se especializar em soluções customizadas para pequenos e médios comércios da região. Desenvolveram pacotes que incluíam não apenas instalação, mas treinamento para funcionários e manutenção preventiva regular. Um ano após seu primeiro encontro com Antônio, Roberto finalmente reuniu coragem para dar um passo decisivo. Chamou Carlos e Marcelo para uma reunião especial. Chegou a hora, anunciou. Vou pedir demissão do shopping e me dedicar integralmente à empresa. A notícia foi recebida com entusiasmo por seus sócios. A segurança inteligente já contava com 40 clientes fixos e uma reputação sólida na região. No dia seguinte, Roberto entregou sua carta de demissão, encerrando 7 anos como segurança. Ao sair do shopping naquele último dia, sentiu uma mistura de medo e euforia. Lembrou-se das palavras de Antônio sobre fé e medo não poderem ocupar o mesmo espaço. Escolheu conscientemente alimentar a fé. Os meses seguintes trouxeram desafios inesperados. Um grande concorrente entrou agressivamente no mercado, oferecendo preços abaixo do custo para conquistar clientes. 2 sistemas instalados apresentaram falhas, exigindo intervenção imediata da equipe. E para completar, Camila descobriu que estava grávida. Uma bênção, mas também uma nova responsabilidade. Numa tarde especialmente difícil, depois de perder um cliente importante para a concorrência, Roberto procurou Antônio desanimado. Talvez eu tenha me precipitado, confessou. As coisas estavam indo tão bem e agora? Antônio ouvia atentamente sem interromper. Quando Roberto terminou de desabafar, ele perguntou calmamente. Você se lembra do princípio da persistência que Hill tanto enfatiza? Sim, claro. Hill estudou milhares de histórias de sucesso e descobriu que a diferença entre vencedores e perdedores raramente está no talento ou nas circunstâncias. Está na persistência. O fracasso nunca é definitivo, a menos que você desista. Roberto baixou os olhos. Mas e se eu não conseguir superar esses obstáculos? Vamos analisar um por um, sugeriu Antônio. O concorrente que está praticando preços predatórios não conseguirá manter essa estratégia por muito tempo sem prejuízo. As falhas técnicas são oportunidades para melhorar seus sistemas e demonstrar excelência no atendimento. E quanto ao bebê? Antônio sorriu. Considere uma motivação extra para construir algo duradouro. Aquela conversa ajudou Roberto a reorientar seu pensamento. Em vez de ver problemas, passou a enxergar oportunidades de crescimento. Implementou um sistema de controle de qualidade mais rigoroso para evitar falhas técnicas,
desenvolveu um programa de fidelidade para clientes existentes e, mais importante, manteve inabalável seu propósito maior. Como Antônio previu, o concorrente não conseguiu sustentar os preços artificialmente baixos por muito tempo. Alguns clientes que haviam migrado começaram a retornar, insatisfeitos com o serviço pós-venda precário. 18 meses após deixar o emprego no shopping, a segurança inteligente contava com 3 funcionários, além dos sócios, e atendia mais de 80 estabelecimentos. O faturamento mensal havia triplicado e Roberto finalmente alcançou sua meta inicial de R$15 mil mensais em rendimentos pessoais. O legado que se multiplica. A árvore plantada em uma tarde ensolarada. De domingo, Roberto caminhava pelo parque municipal com sua filha recém-nascida, Laura, nos braços. Sentou-se em um banco sob uma grande mangueira, observando as pessoas ao redor. Famílias aproveitando o dia, crianças correndo, idosos conversando. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um cliente potencial que havia visitado na sexta-feira uma rede de padarias com 5 unidades em Belo Horizonte. Gostamos muito da proposta. Quando podemos assinar o contrato? Roberto sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Olhou para Laura dormindo tranquilamente em seus braços e pensou em como sua vida havia mudado em apenas 2 anos. De um homem desanimado, preso em uma rotina sem propósito, a um empresário bem-sucedido, construindo seu próprio destino. Lembrou-se do Salmo 1 e de como aquela imagem da árvore plantada junto às águas havia se tornado tão significativa em sua jornada. Sua empresa era agora como aquela árvore, com raízes fortes, folhagem que não murchava, dando frutos no tempo certo. Na segunda-feira seguinte, Roberto chegou cedo ao café para seu encontro habitual com Antônio. Para sua surpresa, encontrou a mesa vazia. Esperou por meia hora, mas o mentor não apareceu. Preocupado, perguntou a um garçom que conhecia Antônio. "O senhor Antônio não veio hoje?" "Ah, ele ligou mais cedo", disse o garçom. "Disse que teve que viajar urgente para São Paulo. Pediu para entregar isto a você caso aparecesse." O garçom entregou a Roberto um envelope. Dentro, havia uma carta manuscrita e uma pequena chave. "Querido Roberto, preciso me ausentar por algumas semanas. Meu filho mais velho em São Paulo está com problemas de saúde e preciso estar com ele neste momento. Observei sua jornada com grande alegria nestes 2 anos. Vi você aplicar cada princípio que Napoleon Hill descobriu e transformar sua vida completamente. Agora chegou o momento de você se tornar o mentor que eu fui para você. A chave que envio é do meu escritório na Rua da Bahia, 1502, sala 304. Lá guardo uma pequena biblioteca com todos os livros de Napoleon Hill e outros grandes mestres do desenvolvimento pessoal. Fique à vontade para usá-lo quando quiser, para estudar ou para receber pessoas que, assim como você no passado, estão buscando um novo caminho. Lembre-se sempre, conhecimento só tem valor quando compartilhado. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Como diz o Salmo 1, seja como a árvore plantada junto às águas. Cresça, dê frutos e nunca se esqueça de nutrir suas raízes. Com carinho e admiração, Antônio." Roberto sentiu os olhos marejados. Releu a carta várias vezes, absorvendo cada palavra. Era difícil expressar o quanto Antônio havia influenciado sua vida, como um simples encontro casual havia mudado completamente sua trajetória. Na semana seguinte, Roberto visitou o escritório. Era um espaço aconchegante, com estantes de madeira cobrindo todas as paredes, repletas de livros cuidadosamente organizados. Uma grande janela oferecia uma vista parcial da Serra do Curral ao longe. Sentou-se na poltrona de couro atrás da escrivaninha e respirou fundo. Sentia o peso da responsabilidade que Antônio havia lhe confiado, não apenas de continuar seu próprio caminho de sucesso, mas de ajudar outros a encontrarem o seu. 2 dias depois, enquanto estava no escritório, organizando alguns documentos, ouviu uma batida na porta. Era um rapaz jovem, aparentando uns 25 anos, com expressão cansada e desanimada, a mesma que Roberto tinha 2 anos atrás. "Com licença",
disse o rapaz. Estou procurando pelo Sr. Antônio Silveira. Disseram-me que posso encontrá-lo aqui. Roberto sorriu, lembrando-se das palavras finais da carta de Antônio. Ele está viajando, mas talvez eu possa ajudar. Meu nome é Roberto Mendes. Por favor, entre. O jovem hesitou por um momento, depois entrou timidamente, apresentando-se como Felipe, dono de uma pequena barbearia que estava prestes a fechar as portas devido a dificuldades financeiras. Não sei mais o que fazer, confessou Felipe. Um amigo mencionou que o Sr. Antônio poderia ter algumas ideias. Roberto indicou a cadeira à sua frente, convidando Felipe a sentar-se. Então, levantou-se e foi até a estante, onde pegou seu exemplar desgastado de Pense e Enriqueça, o mesmo que Antônio lhe dera 2 anos antes. Felipe, deixe-me contar uma história sobre uma árvore plantada junto às águas e como ela pode transformar completamente sua vida. Enquanto começava a compartilhar sua experiência, Roberto sentiu uma profunda sensação de realização. O ciclo estava se completando. Agora era sua vez de passar adiante os princípios que haviam mudado sua vida, de ajudar outros a descobrirem o poder transformador escondido dentro de si mesmos. Percebeu então o significado mais profundo do Salmo 1. A verdadeira prosperidade não vem apenas do sucesso pessoal, mas da capacidade de nutrir outras árvores, de criar um bosque inteiro de vidas bem-sucedidas.